Você criou um sistema para 10 telas, ficou ótimo, graças a Deus funcionou, não desliga nunca mais. De repente, seu cliente te procura e fala, olha, está tão bom que eu quero pôr mais 10 telas. Está perdido. Porque o sistema ele não permite essa ampliação. Você vai ter que colocar mais o switch, mais splitter, mais extensor. Vai criar uma ramificação maior ainda, sujeito a mais erros ainda. Que outro sistema existe? Por IP. Quando a gente pensa numa rede de informática, eu tenho um switch de rede e tenho computadores, servidores nessa rede. Então, eu posso plugar quantas pessoas eu quiser nessa rede e todo mundo se enxerga ali dentro da minha rede. Com vídeo pode ser feito a mesma coisa. Existem encoders ou equipamentos que pegam vídeo e transformam eles em IP. E do outro lado, decoders, equipamentos que pegam o IP e retransformam em vídeo. Tá? O que é legal desse sistema? Primeiro, ele pode usar a infra existente. Pô, legal, cheguei lá num banco, o cara não me deixa fazer nada, não posso passar cabo novo, não posso fazer nada. Tudo bem, ele tem a infra dele, eu utilizo a infraestrutura de rede dele. É um sistema de rede a mais que eu vou jogar na rede dele. Eu não tenho limite de número de pontos, ao contrário dos sistemas mais simples de expansão. Eu posso evoluir com esse sistema e crescer ele com o tempo. Posso personalizar a minha matriz, ou seja, eu posso ter quantos transmissores e quantos receptores eu quiser. E eu posso utilizar a fibra ótica se eu quiser uma extensão muito longa. Porém, ele também tem algumas desvantagens. Eu preciso de um conhecimento mínimo de IP, de TI. Se eu não conheço nada, provavelmente vou ter que contratar ou chamar alguém que tem um mínimo de conhecimento para me ajudar a instalar o sistema. Eu não posso fazer muito cascateamento de rede, porque ele não é um PC, ele não memoriza. Ele só pega conteúdo que foi transformado em IP, transforma de novo para vídeo e te mostra. Então, se eu coloco muito equipamento entre o transmissor e o receptor, eu posso quadricular a imagem. Tem que tomar um cuidado com isso. E, como todo processo que existe uma compressão de sinal, eu tenho alguma perda. Normalmente são perdas baixas, mas existe. É bom vocês saberem que existe alguma perda de dados ali. Tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, levante a mão, fiquem à vontade para perguntar. Então, vamos ver mais um jeito então, de fazer isso. Eu já tenho sistemas residenciais e tenho sistemas por rede IP, por cabeamento de rede. HD base T. Alguém conhece HD base T? O bom é que, como vocês não conhecem, eu posso mentir que ninguém vai saber se é verdade ou não. Isso é importante. Vamos lá. HD base T ele é similar à ideia do IP, mas ele é um protocolo concorrente ao IP. Então, eu tenho o IP, que é um protocolo de rede. E eu tenho o HD base T, que é um protocolo de vídeo que utiliza o mesmo meio físico da rede, ou seja, cabos categoria 5 ou 6. Certo? Não é uma rede, é um HD base T. É um protocolo similar, mas a gente não pode plugar isso em um switch de rede que eu vou perder sinal. Aí é um protocolo próprio. O que é legal do HD base T? Ele é o único protocolo hoje de vídeo que não existe compressão de sinal. Então, por ele, eu posso mandar um sinal, inclusive 4K, até 100 metros de distância, por um único cabo de rede. Isso é bem interessante, porque eu não tenho como fazer isso de outra forma hoje, um sinal de altíssima qualidade. Esse protocolo, ele consegue juntar vários sinais ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu mandei um sinal de áudio e vídeo de 4K, eu posso mandar USB, posso mandar RS-232, posso mandar Ethernet, rede, e posso mandar energia. Então, imagina o seguinte, o seu cliente fala assim, eu quero pôr uma TV aqui, ó, aqui em cima. Você fala para ele, putz, mas aqui não tem energia, não tenho nada, como é que eu vou fazer? Basta você puxar um cabo de rede, pluga na a TV liga e mostra o conteúdo. Ele traz energia pela rede para uma TV de até 40 polegadas. Bem legal, né? É uma patente americana, uma empresa americana que desenvolveu essa solução. Então, tudo que é patenteado, como vocês sabem, tem o seu preço. É uma solução cara. Hoje, o maior sistema HD base T da América Latina está instalado aqui em São Paulo, do Sírio-Libanês. É uma matriz de 128 por 128. Chutem o preço. Está valendo uma água de novo? Uma água. Não vou falar o valor exato, tá? Mas vou falar para vocês que saiu mais de $1 milhão. Ó, quais são as vantagens desse sistema? Bom, o legal é que, como eu falei para vocês, ele leva 5 sinais ao mesmo tempo.
Posso levar o áudio, vídeo, USB ou RS-232 para controlar, Ethernet e energia. Então é interessante que um único cabo de rede me faça tudo no sistema para funcionar. Eu tenho possibilidade de aproveitar infraestrutura instalada, porém não é uma rede. Ou seja, digamos que eu tenho um cabo de rede passado pelo meu ambiente aqui. Eu posso desplugar ele do meu switch e aproveitar ele. Não tem problema, eu só não posso deixar ele passar pelo switch, porque ele não é uma rede IP. Mas eu posso aproveitar o cabo que já está passado, não preciso trocar de cabo. É uma tecnologia ainda, qual que é a desvantagem? É uma tecnologia restrita, então a gente tem pouquíssimos fabricantes. Aqui no Brasil, a AVLife é uma das empresas que já distribui esse tipo de solução. As matrizes elas são fechadas, não consigo expandir como eu faço no IP. Então, se eu comprei uma matriz de 30 entradas e 30 saídas, se amanhã eu quiser ter 40 TVs, vou ter que vender essa matriz aí e comprar outra, porque eu não consigo aumentar ela. Você não consegue aumentar ela. O custo dela é alto ainda, exatamente por ser nova, ter pouco fabricante e ser um sistema patenteado. E a gente não tem ainda homologação de marcas no mercado. Então, se eu colocar um produto contra outro produto de marcas diferentes, a gente ainda não tem resultados para dizer vai funcionar ou não, como é no IP hoje. Se eu instalo o meu computador da Samsung num roteador da TP-Link com switch da Cisco, funciona? Funciona, tudo IP. Em HD base T, a gente ainda está em fase de homologação disso, ainda ninguém tem a resposta exata. Vou acelerar que eu já tomei bronca ali da amiga. Estou indo muito devagar. Sistema coaxial. Se eu pudesse aproveitar um prédio que já está todo cabeado com cabo RJ59, não seria legal se eu puder transmitir sinal HD ali? Legal, é possível. O que acontece de sistemas coaxiais assim é que normalmente eles não te dão a opção de muitas fontes de sinal. Eu tenho que ter uma fonte única para todo mundo. Mas é possível. Hoje, o país do mundo que mais utiliza esse tipo de sistema de retransmissão é a Rússia. Os caras lá adoram coaxial. As vantagens. Possibilidade de aproveitar a infraestrutura do coaxial. É verdade a história da Rússia, eu não estou mentindo não. Eles usam muito esse tipo de sistema aí. Eu acho que na especificação técnica de construção é obrigado a passar cabo coaxial pela residência. E aí, então, todo lugar lá você tem um monte de coaxial. Então, esse sistema vende muito lá. Eu posso aproveitar a infraestrutura de coaxial. Eu posso estender o sinal até 120 metros por cabo coaxial, conseguindo manter o sinal HD. E eu consigo cascatear sinal na chegada. Eu mando 100 metros, cheguei nessa tela. Daqui eu cascateio, mando mais 100 metros para frente. Então, se eu tenho TVs em linha, eu consigo cascatear e aproveitar o cabeamento. Porém, eu tenho um limite de distribuição. Ou seja, eu não consigo ter muita fonte de sinal. Eu fico com uma matriz reduzida. Funciona se fosse um sinal só, mas muitas vezes o cliente tem mais do que um sinal para mandar. E, assim como o IP, eu tenho compressão e descompressão, que vai me gerar certa perda. Que outros sistemas existem? IPTV. Alguém já ouviu falar? Conhece? É similar ao coaxial, mas aqui eu tenho um encoder que eu me ligo numa central de vídeo por HDMI. Eu vou pegar esse sinal HDMI e vou modular ele em QAM. Vou falar de forma bem simplória para ficar simples de entender. É uma caixinha, eu me plugo em HDMI nela e na caixinha eu escolho o canal que eu quero que esse sinal vire. Eu vou lá na caixinha e falo, eu quero que esse sinal seja o canal 10. Puxo o cabo coaxial, saio plugando em um monte de TV, normal. Em cada TV que eu pôr no canal 10, eu vejo aquele sinal lá. Eu modulo o sinal HDMI numa frequência de RF que vai ser entendida pela TV. Isso aqui é um sistema aplicável lá fora. Aqui no Brasil ainda está começando a chegar coisa, porque a gente foi muito, muito inteligente e o Lula decidiu aprovar um sistema de TV digital que só a gente tem. Então, os fabricantes mundiais estão começando só agora a trazer coisa para a gente. Dos Estados Unidos já existe, na Europa já existe, no Japão já existe, e só agora que está começando a chegar aqui, porque o nosso protocolo é diferente de todo mundo. Não sei se vocês entenderam, mas a questão do Lula ser muito inteligente, essa foi piada, tá? Isso aí não foi verdade. Então, a gente pode também aqui utilizar a estrutura existente de cabo coaxial,
Você tem uma facilidade de distribuição, por ser tudo em coaxial, e você poder colocar splitters coaxiais, combinadores coaxiais, que é de baixo custo, né? E você tem uma certa facilidade de controlar isso, porque você vai mudar o canal da TV. Mesmo um leigo, você fala para ele que o 10 ele vê o DVD, o 11 ele vê a mídia dele, e o 12 ele vê a TV a cabo, beleza, isso é simples, qualquer um pode mudar o canal. Tem algumas desvantagens. Primeiro, o alto custo para a criação de matriz. Esse equipamento que faz o encoder nesse tipo de sistema, nos Estados Unidos, eles vendem em torno a $1.000 a $2.000. Tá? Então, me leva a crer que para nós aqui, vocês pagariam algo em torno aí a uns 10 pau. Então, é um custo razoável. Para cada encoder. Não tem decoder, ele entra direto na TV, você não tem nenhum receptor. É um padrão que ele combina várias tecnologias. Ele fala em HDMI, que tem os códigos EDID, HDCP. A gente fala em ASI e em QAM. Então, é uma combinação que não é tão simples. Você precisa encontrar fabricantes que tenham conhecimento e tecnologia para fazer tudo isso. Você juntar diversas tecnologias de diferentes fabricantes, talvez não te dê a qualidade ideal. Falta de oferta para o padrão brasileiro, como eu comentei anteriormente. Vamos para algumas interessantes que talvez vocês nunca ouviram falar. Home Plug AV. Alguém conhece? Se eu falar para vocês que é possível distribuir sinal de vídeo por rede elétrica. Você pega o equipamento, pluga na tomada. Só isso, mais nada. Eu já estou fazendo o vídeo virar rede elétrica e jogo dentro da sua rede elétrica da sua casa. Qualquer tomada que você plugar o outro equipamento, vira vídeo de novo. Vocês comprariam ou não? Compraria? Que você não conhece meu pedreiro. Ele fez o que ele fez lá em casa, na minha casa não funciona isso aí, mas dependendo da sua instalação, funcionaria. Esse padrão não vai para frente por causa disso. No Brasil, ninguém respeita a regra elétrica, monta a casa de qualquer jeito, mas é um padrão bem interessante, muito usado na Coreia. Então, eu posso utilizar minha infraelétrica. Agora, se eu fiz cabo de bitola fina, cabo de aço, a fase está uma bagunça na minha casa, provavelmente não vai rodar isso. Se foi algo feito, pensado para isso, você se preocupou em fazer uma rede elétrica correta, é um sistema viável. Pode acontecer, você pode fazer girar sinal HD por ele. A distribuição praticamente está pronta. Você não tem problemas de infraestrutura. Que lugar que vocês conhecem hoje que não tem rede elétrica? Só ligar e pronto. Ao mesmo tempo, a gente tem problema de estrutura elétrica aqui no Brasil. A nossa energia é muito poluída, nossa energia vem com muita interferência, a gente tem baixo respeito às normas, não nós em si, mas o seu engenheiro desenha, o arquiteto lá projetou, não sei o quê, e o Zé que foi passar o fio, passou o que ele tinha lá e pronto. Então, de rede elétrica, eu nunca cheguei a testar muitas fontes, sempre testei só com uma fonte, mas é uma boa pergunta, depois eu posso até te mandar por e-mail, te informar. Provavelmente você vai ter dificuldade de colocar muita fonte aí. Não, porque vai passar pela fase. Na hora que passa pelo disjuntor, você corta ele. Tem que ser na mesma fase. Existe baixa oferta de solução. Eu te diria que hoje no mundo eu conheço 3 marcas que fazem esse padrão aqui. Então tem pouca gente fazendo, infelizmente vai bater no preço isso, é um sistema caro. E a coqueluche que todo mundo sonha, o wireless. Será que é possível a gente transmitir sinal HD sem fio nenhum? Para todas as TVs que eu quiser? Alguém já viu falar do padrão 802.11 AC MIMO? MIMO não é de mimar, porque é bonitinho, não. MIMO é Mute Input, Mute Output. Ou seja, eu posso ter um monte de fonte e um monte de displays, de TVs, de receptores. O sistema corre por uma rede normal, como é que vocês conhecem hoje. A única diferença é que é um protocolo extremamente robusto que consegue mandar 1,2 gigabits por segundo. 1,2 gigabits por segundo o protocolo manda, 4 vezes mais do que o protocolo N. Já existe hoje, já está em aplicação, já tem marcas vendendo roteadores padrão AC, só que às vezes elas não vendem um máximo, 1.2. Eles falam, o meu é padrão AC, mas suporta 800 megas. Tá? O AC máximo vai até 1.2, mas existem menores do que isso. O que acontece é que ninguém ainda desenvolveu periféricos robustos para suportar AC.
O novo iPhone que saiu, já saiu com placa AC. Então, provavelmente, em breve a Apple vai te dar um jeito de você mandar vídeo de altíssima definição pela sua rede de casa ou rede corporativa usando o protocolo AC. O pessoal está começando ainda a brincar com isso, mas é algo que a gente espera em breve a gente comece a ver já no mercado para a gente poder utilizar. Bom, então é uma conversação multidirecional, vários para vários. Eu consigo gerenciar a banda, eu posso dizer, essa TV eu só quero que consuma tanto de banda, essa tanto, tanto, tanto. E é uma instalação rápida, que você não tem que passar cabo nenhum. Ao mesmo tempo, a tecnologia é muito recente, existem pouquíssimas pesquisas e pouquíssimos cases aplicados. A gente tem pouca oferta, né, como eu comentei do iPhone e da Vivo, saiu semana passada. Na linha de áudio e vídeo mesmo, pouquíssima gente fazendo. Eu tenho visto o pessoal de TI fazendo adaptadores USB com modem AC. Então esse aqui, ele tem só Wi-Fi banda N. Eu plugo um pendrive aqui que vai habilitar ele para AC. Então, na teoria, eu poderia já ter AC aqui trafegando para alguém. É possível, mas ainda tem que avançar um pouquinho mais esse desenvolvimento. E um problema dos sinais sem fio, né, o sinal Wi-Fi, é que ele fica sujeito à interferência de frequências irmãs, vamos dizer assim. O protocolo AC ele trabalha em duas frequências, 2.4 GHz e 5.0 GHz. Então, a gente não sabe na prática ainda que se eu mandar um sinal pesado em 5 GHz, se alguém pode interferir algo de telefonia que venha atrapalhar isso. Como falei para vocês, é muito novo, a gente está avançando nisso para poder ter mais ideia de onde vai chegar. Concluindo, qual solução vocês acham que é a melhor? Alguém quer arriscar? Fizer uma instalação num clube em Fortaleza, na verdade não foi eu que fiz, mas eu acabei tentando dar um suporte depois. A pessoa estava distribuindo o sinal HDMI para 3 TVs, uma da LG e 2 da Sony. Legal. E colocava no split, ligava no computador. Se você ligasse as 3 juntos, não funcionava. Ou o notebook reconhecia só a LG, ou o notebook só reconhecia as 2 Sony. Acontece mesmo. E aí, o que faz? Então, isso aí é o problema que ele estava usando um splitter, que é aquele de uso residencial que eu comentei. O que acontece? Todo display, seja ele projetor ou TV, ele tem um RG dele, que chama EDID. EDID. Isso é como se fosse o RG da tela, que ele fala tudo que a tela suporta. Quanto ela suporta de frequência, de resolução, de áudio, qual que é a posição que encaixa a imagem nela, várias informações da tela. Provavelmente ele estava tendo problema porque as telas da Sony não têm o EDID igual às telas da LG. E aí, se o computador entendia LG, só fazia funcionar na LG, não funcionava nas outras. Por causa do equipamento não ser feito para isso. Em outros tipos de equipamento, isso não ocorre. Se eu usar uma rede IP HD, isso não ocorre. Não vai dar problema. Vocês desculpem usar o exemplo do meu produto, mas para você ter uma ideia, quando a gente usa em rede IP, igual o que a Avelife distribui, todos os protocolos são feitos entre o receptor e a tela. Então, eu estou com o receptor ao lado da tela, plugado em HDMI. Entre eles, eu acerto o protocolo e tudo mais. O resto é tudo IP. Então, o transmissor nem sabe o que eu tenho aqui. O transmissor virou IP e jogou na rede. Ele nem sabe que eu tenho tela, o que eu tenho. Eu fiz o transmissor virar um computador. Fiz o DVD, a TV a cabo, virou um computador. Joguei na rede. Chegou aqui o sinal de rede, eu fiz virar vídeo de novo. Aí o receptor conversa com a TV sobre DID e HDCP. Então, eu evito travamento, não tem problema nenhum. E o notebook reconhece normal o seu divisor. Isso aí. A gente tem instalado lá um notebook, uma tela da Gradiente e uma outra tela de vídeo da Samsung. Funciona ao mesmo tempo, sem problema. Vocês gostariam de arriscar de todas essas maneiras que a gente fez para distribuir sinal, qual que vocês acham que é a melhor ou mais robusta? IP. Depois eu te acerto aquela comissão lá que a gente combinou. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, assim, eu não diria que existe um melhor do que o outro. Eu diria que existem alguns melhores para determinadas funções. Então, na verdade, a gente precisa saber o que o nosso cliente precisa. Às vezes, o cara tem 3 TVs, como o amigo comentou, mas você sabe que ele vai querer futuramente expandir para 10, para 15, para 20. Então, não adianta eu criar um sistema simples e depois ele vai querer expandir.
Ou o seu cliente vai querer ter 3 telas e só 3 telas, nunca mais vai mudar. Talvez nesse caso, com poucas telas, eu possa colocar um player em cada tela. Vou pagar a mensalidade, mas são 3 telas, talvez não me pese tanto. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Entendendo isso, qual que é a infraestrutura que ele tem? Se ele já tem rede passada, legal, podemos até usar rede. Mas se ele já tem coaxial passado? Se a gente usar o coaxial, fica mais barato. Você não tem custo de infraestrutura, custo de funcionário passando fio, tem que ir lá à noite, que de dia não abre, não sei o quê. Então precisa pesar um pouquinho também o que o cliente já tem para te oferecer.